A paz do Senhor Jesus, que Deus possa assim estar abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Meu nome é Magnabaldo Alves Lisboa, estamos aqui no canal Teologia Simples e Direta. Seja muito bem-vindos ao Teologia Simples e Direta. Para você que está na primeira vez neste canal, se inscreva nesse canal, acione lá o sininho, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam estar assim aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. E nós estamos comentando a lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, a lição de adulto. E hoje vamos comentar a lição de número 13, tá vendo aqui? O título da lição fala sobre o corpo da igreja, da revista. E hoje nós iremos falar sobre o poder da missão, o poder de Deus na missão da igreja. Então, que maravilha, trimestre abençoado, onde nós falamos sobre a igreja do Senhor. Espero que você esteja acompanhando com a gente aí, né? Gostou dos conteúdos? Se você gostou dos conteúdos, deixe seus comentários aí, tá bom? Compartilhe, para que as pessoas possam estar assim aprendendo assim da palavra do Senhor nosso Deus. E esse trimestre foi um trimestre especial. Aí nós podemos falar sobre a igreja, o que é a igreja, o que não é a igreja, o papel da igreja, a missão da igreja, o que realmente é a igreja como organismo, como organização. E a igreja fundada por Jesus, ela é sim um conjunto de crentes salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o Senhor da igreja? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja muito bem-vindos ao Teologia Simples e Direta, e é muito bom estar com você aqui neste trimestre. E vamos fechar com chave de ouro hoje. Vamos falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Olha que maravilha, o poder de Deus na missão da igreja. Nós sabemos que a igreja tem uma missão. E essa missão é de pregar o evangelho. E existe o poder de Deus que ajuda as pessoas que pregam o evangelho. Quando o Senhor Jesus ele comissionou a sua igreja para pregar o evangelho, ele disse que o Espírito Santo ele está ajudando nessa pregação, e o Espírito Santo confirmou através dos sinais. Então hoje nós iremos mostrar para você de uma forma bem simples e direta como o Espírito Santo de Deus ajuda na igreja. Então o Espírito Santo ele é muito importante na igreja, ele é agente que dá força, que dá combustível, que dá assim firmeza para a igreja do Senhor nosso Deus. Então vamos falar neste dia sobre a lição de número 13, a última lição desse trimestre. No próximo trimestre vai ser uma bênção, tá bom? Então fique conosco. Nosso objetivo aqui é trazer a palavra de Deus de uma forma bem simples, direta, clara, para que você possa assim entender e compreender a palavra do Senhor nosso Deus. Olha só, você que é aluno da escola dominical, você que é professor, você que é apenas um aspirante a professor, permaneça ouvindo este conteúdo, né? E compartilhe, divulgue este canal para que pessoas possam estar aprendendo das lições da CPAD. Por enquanto estamos ainda comentando a lição de adulto, mas brevemente iremos assim compartilhar outras lições para a glória do Senhor nosso Deus. E você que é especial neste canal, tá bom? Então, vamos aí. A lição de hoje fala sobre o poder de Deus na missão da igreja, a lição de número 13, e tem como a leitura bíblica em classe, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e o versículo 1 ao 4. O textual, o escritor, ele traz o textual e bem assim, ó: mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Está lá em Atos, capítulo 1, e o versículo de número 8. Olha, já começamos falando aí sobre o Espírito Santo de Deus, a virtude do Espírito de Deus, para que a igreja pudesse assim estar pregando a palavra do Senhor. Ser testemunha é importante, e ter a virtude do Espírito para ser testemunha é mais importante ainda. Escute bem. E a verdade prática diz assim, ó: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a missão. Por isso que o Senhor Jesus ele disse para os discípulos, né? A gente vai ver que Jesus ele fala para os seus discípulos assim: olha, fica em Jerusalém, tem que do alto seja revestido de poder. Tá vendo como diz no textual? Sem esta força, a igreja se torna fraca, anêmica, impotente. Ela não consegue de maneira alguma cumprir a missão que Deus outorgou à sua igreja. Então a gente tem que entender isso, que o Espírito Santo ele é essa força motriz, ele é essa força que dá esta ajuda para a igreja assim estar transmitindo a palavra do Senhor nosso Deus. Então nós vamos falar para vocês que sem esse revestimento, sem essa força, a igreja não conseguir de jeito nenhum pregar o evangelho,
iria falhar logo no início, lá na igreja primitiva, mas o Espírito Santo foi que comissionou, foi que foi ajudando, fortalecendo, mostrando que é necessário sim o cristão ser cheio do Espírito, estar com esse derramamento do Espírito sobre a sua vida para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Então pronto, a lição de número 13 vai falar sobre isso, sobre esse poder de Deus na missão da igreja. Mas vamos aí, ó. O primeiro tópico da lição, o primeiro tópico fala assim: doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Então, o primeiro subtópico fala um ensino revelado nos escritos de Lucas. Os escritos de Lucas, a gente sabe que Lucas escreveu um livro que traz o seu nome, o Evangelho que traz o seu nome, Lucas, e também Atos. Tanto em Atos como em Lucas, no Evangelho, a gente vai ver que o Lucas ele vai tratar sobre a questão do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Ele vai mostrar que o Espírito Santo de Deus ele estava na vida de Jesus e também iria estar na vida da igreja. E na vida da igreja é importante que ela seja como uma força, como algo imperioso, algo especial na vida da igreja do Senhor. Então Lucas ele vai registrar, né? Lucas ele como evangelista também como historiador lá em Atos, ele vai mostrar de forma clara como foi que o Espírito Santo de Deus ele trabalhou assim na igreja, como foi assim a trajetória do Espírito Santo da vida da igreja, porque a igreja assim precisou desse revestimento para estar capacitada pelo Senhor nosso Deus. Então ele vai mostrar que sem a ajuda do Espírito Santo, se vai pegar os primeiros capítulos de Atos, a gente vai ver que Lucas ele vai registrar que sem a ajuda do Espírito Santo, de maneira alguma a igreja poderia avançar. Então, a gente vai ver qual foi o motivo do sucesso da igreja avançar. Foi o Espírito Santo de Deus, este poder, né? O Espírito Santo que veio para assim estar substituindo o nosso Senhor Jesus. Então, ele vai mostrar. Em Jesus também, a gente vai ver que o ministério de Jesus ele foi, né, pautado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, né? Até quando ele leu lá em Lucas, no capítulo 4, ele vai dizer que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Para quê? Para evangelizar os pobres, né? E trazer para cá as boas novas, porque a missão de Cristo ela foi realmente dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava constantemente com o Senhor Jesus. E não só o Senhor Jesus, como a igreja ela ia dar seguimento, sequência a este ministério, a esta pregação do Evangelho, como depois que ela pudesse ser cheia, revestida do poder do alto, do Espírito Santo de Deus. Jesus ele disse lá em João, quando ele nas suas narrativas, ele vai dizer para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas vou mandar outro Consolador. Este outro aí está dizendo de outro que é igual ao Senhor Jesus. E que a igreja iria ser revestida, ser cheia do Senhor Jesus, ou cheia do Espírito Santo de Deus, para assim ser testemunha. E esse Espírito Santo foi ele que encorajou a igreja. Foi ele que deu força à igreja para que ela pudesse pregar. Se você for pegar, fazer retroceder ao discípulo, a vida do discípulo, por exemplo, Pedro, Tiago, João, antes de ser revestido com o Espírito Santo, a gente vai observar que eles não tinham essa força, essa coragem toda, assim, de transmitir a palavra. Por exemplo, Pedro negou o Senhor Jesus, muitos discípulos, quando Jesus foi preso, saíram, fugiram, porque eles não tinham esta ousadia, esta força, esse vigor. Mas após o derramamento do Espírito, pode observar que eles não retrocederam, ficaram firmes. Muitos morreram, foram apedrejados, muitos passaram por sofrimento, mas permaneceram firmes ao Senhor e foram pregar o Evangelho. Então, qual é o crédito nisso aí? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é que foi quem trabalhou na vida dos seus discípulos para pregar o Evangelho. Então Lucas vai mostrar desse jeito. E a gente vai ver, que quando Lucas ele fala sobre isso, que o segundo subtópico vai falar sobre o enchimento do Espírito Santo como uma experiência necessária. Tá vendo? O Senhor Jesus, ele foi derramado, foi cheio do Espírito Santo, olha quando ele foi batizado. A gente vai observar, né, que o Espírito desceu sobre ele ali de forma corpórea. A gente vai ver que existiu ali esta cumplicidade do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na vida do crente, na vida do cristão, não é diferente. Esse enchimento do Espírito Santo ele não pode ser visto como uma opção, mas como algo necessário. É necessário, porque o Espírito Santo é quem capacita, né, a pessoa a fazer a obra, capacita no ministério. Só o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer isso. Então, quando Jesus ele fala com os discípulos para eles ficarem em Jerusalém, para que eles pudessem ser revestidos desse poder, dessa capacitação,
Porque Jesus ele entendia que sem esta capacitação, sem o Espírito Santo, os discípulos eles não iriam conseguir de jeito algum, de forma alguma, né? Poderia ser uma missão fracassada, mas quando eles fossem revestidos do poder, eles iriam estar dependentes totalmente do Senhor nosso Deus. Então a gente vai ver que esse enchimento deve ser uma experiência necessária. Escute bem, você que é cristão, que aceitou Jesus como seu Salvador, que não teve essa experiência, busque ao Senhor, né, para que você possa ser capacitado pelo Senhor, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Quando eu falo cheio do Espírito Santo, estamos falando aqui no sentido pleno, completo, onde o cristão realmente ele é cheio, ele é revestido do Senhor nosso Deus. Então a gente vai ver nesse sentido. Então a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida do Espírito. Imagine aí quantos missionários naquela época eles saíram para fazer o ministério, fazer a missão, mas eles foram revestidos. E quantos não foram revestidos, né? E quantos vão para a missão de qualquer jeito, pensando que é de qualquer jeito, a obra de Deus é de qualquer jeito, e acaba sendo frustrado, acaba passando por dificuldade, volta pelo caminho, porque muitas vezes ele não recebeu esse revestimento. E quando ele recebe esse revestimento, ele suporta, ainda que ele sofra, ainda que ele morra, mas ele permanece firme com o Senhor, crendo, né? Ele tem a convicção de que quem o chamou foi o Senhor Jesus, e ele depende unicamente do Senhor, né? E do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai observar desta forma, que até o próprio Senhor Jesus, ele deu exemplo disso, né? Ele foi cheio do Espírito, e o Espírito Santo capacitou ele, ele também capacita a cada um de nós, né? Então essa experiência, ela deve ser necessária na vida do crente, na vida do cristão, né? Principalmente o cristão pentecostal, ele precisa compreender isso. Todo o trabalho missionário, a gente vai ver historicamente, o trabalho missionário, ele foi regado pelo Espírito Santo. Foi regado de muitos cristãos que foram revestidos, vários avivamentos aconteceram. A gente for pegar desde o início da igreja cristã, da igreja primitiva, até o século XVI, século XVII, século XVIII, XIX, até século XX, você vai ver que muitos missionários, muitos pregadores, eles foram cheios, revestidos do Espírito Santo, e sempre houve esse derramamento do Espírito, esse quebrantamento do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida dos crentes, né, dos pregadores, e assim Deus ele ia fazendo a obra, Deus sempre fez a obra, como diz lá em Marcos, que o Espírito Santo confirmava, né, através dos sinais. É isso que acontece quando tem esta experiência. Então é necessário esta experiência, principalmente para o cristão pentecostal que acredita neste revestimento do poder do Senhor nosso Deus. E a gente vai ver algo especial lá no livro de Atos, né? A gente ainda está falando sobre Lucas, né? Lucas, essa experiência de Lucas, ele primeiro falou sobre o Evangelho, e agora lá em Atos a gente vai ver que ele fala primeiro, né, sobre esta promessa que estava lá em Joel 2, e o terceiro subtópico da lição vai falar sobre o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. E lá em Atos 2, a gente vai ver que realmente esse batismo, esse derramamento que o Senhor Jesus falou, desceu sobre a igreja. E foi realmente uma experiência concreta. Lucas, ele como historiador, ele vai mostrar, né, os detalhes, com detalhes, aquela experiência que muitos tiveram naquele momento. Todos estavam reunidos ali, né, num evento especial que era o Pentecostes. Muitas pessoas de vários países do mundo então estavam ali reunidos, e daqui a pouco o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles, sobre aqueles crentes, e diz que apareceram línguas repartidas como de fogo, e muitos falaram em línguas naquele momento. E a gente vai ver que foi uma experiência concreta, não apenas uma experiência subjetiva, mas vai ver que houve essa experiência objetiva, que foi o quê? Línguas que foram repartidas entre muitos. Muitos falavam em línguas estranhas, e as pessoas ouviram e ficavam boca aberta aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Então a gente vai ver que foi sim uma experiência concreta. Aconteceu de fato naquele momento. E o livro de Atos ele vai mostrar claramente, no capítulo 2, né, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 11 e vários capítulos de Atos, a gente vai ver que fala sobre esse derramamento. No capítulo 10 também fala na casa de Cornélio, capítulo 19 de Atos, a gente vai ver que sempre teve essa questão de Deus manifestar o seu poder, a sua glória, muitas pessoas aceitando Jesus, e eles de imediato eram batizados com o Espírito, falavam em línguas e profetizavam. Então, naquele momento,
o Senhor Jesus, ele manifestou o seu Espírito de uma forma poderosa para se cumprir aquilo que foi dito lá em Joel 2, 28 a 29. Então, no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, isso fica claro. E durante o livro de Atos, a gente vai ver que sempre existiu essa experiência. E Lucas, ele trata, ele mostra, né, que essas experiências, elas eram visíveis, as pessoas realmente viam aquilo ali. E não só línguas estranhas, como outros sinais também aconteciam naquele lugar. Era fruto do avivamento, era fruto de um derramamento do Espírito Santo de Deus na vida de muitas pessoas naquele lugar. Então, Lucas, ele é fundamental para registrar, né, a trajetória do livro de Atos, que é Atos dos Apóstolos, né, ou de alguns apóstolos, que poderia ser tratado também como livro de Atos do Espírito Santo, porque na realidade o livro de Atos ele mostra ali o poder do Espírito Santo derramado sobre a igreja, a experiência que muitos cristãos eles tiveram naquele momento tão especial, que foi após a morte do Senhor Jesus e aguardar a promessa de ser cheio do Espírito. Então, isso era importante. Essa experiência, ela foi realmente a experiência concreta. Muitos registros tiveram ali de pessoas que aceitaram esse recebimento, receberam esse poder do Espírito Santo e realmente, qual foi a experiência? Falar em línguas, né, e profetizar. Isso ficou claro ali em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Mas vamos, pois bem, também essa doutrina, né, do livro de Atos dos Apóstolos, ela vai ser apropriada pela doutrina chamada doutrina pentecostal clássica, que é aquilo que nós cremos, a maioria dos crentes pentecostais, eles creem nisso. Então, o que um crente pentecostal clássico, um crente pentecostal, que a gente fala pentecostal de raiz, o que ele crê? Ele crê sim na manifestação dos dons e na atualização dos dons. E as línguas estranhas como uma evidência física do batismo no Espírito Santo, uma evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. Os crentes pentecostais, os clássicos, eles acreditam nisso. E isso aconteceu durante vários séculos. A gente vai ver também no início do século XIX, século XVIII, século XX também, a gente vai ver que isso aconteceu. Lá também nos Estados Unidos, na Rua Azusa, aconteceu dessa forma, né? A experiência em falar em língua, muitos crentes eram de igreja pentecostais tradicionais e foram revestidos, acreditaram, se apropriaram dessa promessa. E até hoje, nós que somos crentes pentecostais, nós acreditamos sim nesta evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Mas como afirmar que falar em línguas é a evidência física, a evidência que a pessoa foi batizada? É porque o livro de Atos ele nos dá esta base de que quando a pessoa era batizada com o Espírito Santo, falava em línguas e às vezes, hora e outras, profetizava. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, enfim, várias passagens do livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar com relação a esta evidência. Então, o pentecostal clássico, ele acredita nisso, né? Ele acredita nisso, no batismo no Espírito, como um dom dado pelo Senhor, que é um derramamento, um enchimento, um revestimento de poder. Nós não estamos falando aqui de movimentos estranhos, como existe por aí muitos movimentos estranhos, os neopentecostais, tal, nova unção, esse negócio, não. Estamos falando da evidência mesmo física de falar em línguas estranhas, profetizar e outras manifestações que Deus ele dá. Então, no livro de Atos, isso estava presente. E hoje também nós cremos sim nessa atualização dos dons. Nós cremos que não foi só lá no tempo passado, mas hoje o Senhor Jesus ele batiza com o Espírito Santo. E qual é a evidência inicial? O falar em línguas. Ele batiza até hoje, ele batiza. A pessoa pode estar em casa, na igreja, em qualquer lugar, orando, buscando ao Senhor. O Senhor Jesus, ele batiza, porque isso é uma promessa. Foi uma promessa que o Senhor Jesus ele fez para a sua igreja. Então, a doutrina pentecostal, ela crê nisso. O pentecostalismo, ela crê nisso, na atualidade dos dons. E o falar em línguas como uma evidência física. Na Rua Azusa, a gente vai ver que isso aconteceu. Os primeiros cristãos que vieram lá de Belém do Pará para o Brasil também, e isso aconteceu, foram cheios. A primeira irmã que foi batizada com o Espírito Santo recebeu essa experiência, enfim. E isso não parou e não vai parar, porque é uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo de Deus. Ok? Então vamos. O segundo tópico da lição vai falar sobre o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Mas quais são essas testemunhas? Quando Jesus ele falou, né, vocês vão ser testemunhas, mas primeiro vai ser revestido.
A gente vai ver que a gente pode colocar em dois aspectos. Primeiro aspecto, as testemunhas, primeiras testemunhas, os apóstolos, os líderes, né, que eles foram capacitados para fazer a obra de Deus. A gente vai ver o apóstolo Pedro, que ele foi cheio do Espírito Santo. Observe que quando ele foi cheio do Espírito Santo, de imediato, lá em Atos 2, ele abre a janela, abre as portas do cenáculo e começa o quê? A pregar com ousadia. Aquele pescador lá, pacato, medroso, muitas vezes que negou o Senhor, aquele pescador que era tímido, a partir daquele momento, quando foi cheio do Espírito Santo de Deus, o que ele fez? Em primeiro lugar, ele abriu a janela, as portas lá do cenáculo e começou a pregar. Mas quem que foi isso? Por que ele fez isso? Porque ele foi capacitado. E quem capacitou ele foi o Espírito Santo de Deus, que capacitou Pedro. Então a gente vai ver que Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele confrontava até mesmo os sacerdotes, lá em Atos 4, versículo 8, ele confrontava, e o sacerdote ficava boca aberta. Quem é este homem douto, que não sabe ler, querendo afrontar a gente, mas porque ele estava, quando a pessoa é revestida, ele recebe uma capacitação tal que Deus ele dá ousadia. Deus ele dá intrepidez para aquela pessoa, para que ela venha pregar com autoridade, com toda veemência ali. Isso aconteceu com Pedro, ele debatia com o sacerdote, com qualquer pessoa que tinha ali. E a gente vai ver que isso ficou claro lá no livro de Atos. O porquê aconteceu isso? Porque eles foram cheios do Espírito. Se eles não tivessem cheio do Espírito, eles não tinham esta capacidade toda. A gente vai ver Paulo, a gente vai ver também Tiago e outros, Tiago, a gente vai ver Paulo, lá no capítulo 13, versículo 9 de Atos, que Paulo ele enfrenta aquele Elimazo mágico, ele cheio do Espírito, ele enfrenta, desmascara aquele homem. E a gente vai ver que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, quando a pessoa é revestida, ele não tem medo, ainda que custe a sua vida, Mas ele não tem medo, ele prega com ousadia, com autoridade, a palavra do Senhor nosso Deus. Quantos missionários aí, diante que pregam a palavra de Deus, enfrentam situações difíceis aí, de pessoas que muitas vezes não servem a Deus, o satanismo, e muitas coisas que tem por aí, o ateísmo, eles enfrentam com toda a ousadia. Muitas vezes as pessoas não sabem ler, não sabem escrever, mas eles têm o quê? A capacitação do Espírito. E isso faz a diferença, e muito faz, sim, a diferença. Pois bem, não só os apóstolos, o colégio apostólico, mas também o Espírito Santo capacitou naqueles dias pessoas comuns, e hoje também ele capacita pessoas comuns, ele derrama, ele reveste do poder do alto essas pessoas, para que essas pessoas eles venham pregar a palavra de Deus. Como quando Pedro disse lá em Atos 2,17, disse: olha, essa é a promessa de Deus, que Deus falou que ia derramar sobre toda a carne, o servo, a serva, qualquer um, na vida de qualquer um, o Espírito Santo de Deus ia ser derramado. Tá vendo? Então, uma promessa para qualquer uma. Só basta a pessoa crer, acreditar no Senhor, acreditar no Espírito Santo, e assim Deus, ele capacita, ele derrama do seu Espírito para que a pessoa pregue a palavra de Deus. E quando prega a palavra de Deus com uma autoridade tal, que muitas pessoas ficam de boca aberta, sem saber, sem entender o que está acontecendo, E Deus, ele confirma sim, Deus opera milagres, opera prodígios por meio daquela pessoa. Então, se você é um crente que serve ao Senhor Jesus, e crê que o Espírito Santo de Deus está com você, que ele lhe revestiu, então pregue, que ele lhe capacitou para pregar. Não tenha medo, pode ser diante de quem for, de presidente, de governador, de deputado, seja na frente de qualquer pessoa, seja para qualquer pessoa. Porque se você for capacitado, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar te orientando a pregar a sua palavra para essas pessoas. Então não temas, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo, porque o Espírito Santo, ele te ajuda a pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Tá certo? Vamos aí. O segundo subtópico diz assim: pessoas simples capacitadas pelo Senhor. Olha aí, vai ver o caso lá no capítulo 19 de Atos, que fala de Ananias, um ilustre desconhecido, que foi lá e impôs as mãos sobre quem? Sobre Paulo. Tá vendo? Deus, ele usa pessoas simples, ele usa pessoas para estar pregando a palavra de Deus, sendo capacitada para fazer a obra, no caso ali, para alertar Paulo, para fazer a missão na vida de Paulo. E isso foi de uma forma clara. Ananias. A gente vai ver também o exemplo de Filipe, de Estevão, os primeiros diáconos. Eles eram cheios do Espírito Santo. Observe bem, eles eram cheios do Espírito Santo, eles foram separados para quê? Para ajudar pessoas, servir as mesas, servir as viúvas.
e por intermédio deles, o que Deus fazia? Sinais e maravilhas. Filipe foi um grande evangelista, Estevão foi um grande pregador da palavra de Deus, né? Que fez a diferença naquele lugar. Estevão perdeu a vida, mas não perdeu a presença de Deus. Tá vendo? Então, fazer a vida, fazer a obra do Senhor, estar capacitado pelo Senhor, muitas vezes implica em perder a vida, perder a liberdade, perder muitas coisas, mas continua assim pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Então a gente vai ver que não só na vida dos líderes, mas na vida de qualquer pessoa, porque Deus, ele não apenas faz a sua obra com pessoas privilegiadas, ele faz a obra usando todas as pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele capacita todas as pessoas, porque esta promessa é para todos que pregam a palavra do Senhor nosso Deus. Na sua vida também não é diferente. Quem sabe você fica preocupado, eu não sei falar, não sei pregar, não sei falar direito, meu vocabulário é pouco, eu não sei falar direito com as pessoas, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Saiba de uma coisa, o Espírito Santo, ele te capacita para você poder pregar a palavra dele para as pessoas, e te capacita de uma tal forma que essas pessoas vão ficar boquiabertas, e o Espírito Santo trabalha na vida delas, elas podem aceitar Jesus como seu Salvador. Mas o importante é o quê? Você ser capacitado a ir pregar a palavra do Senhor nosso Deus. E outra, Deus pode ainda operar milagres e prodígios através da sua vida, sabia? Então, creia que o Espírito Santo, ele capacita as testemunhas. E quem é testemunha? Você é uma testemunha, eu sou uma testemunha. Nós que pregamos a palavra do Senhor nosso Deus. Tá certo? Então vamos. O Espírito Santo também, ele capacita a igreja, de uma forma geral. Ele capacita a igreja do Senhor, né? O Senhor, ele capacita através dos dons, né? Também na igreja há um ministério profético na vida de todos os crentes. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha de uma forma individual na vida dos crentes. A gente vai ver muitas e muitas igrejas, muitas no livro de Atos, que a igreja crescia porque o Espírito Santo de Deus estava na vida dela. E o que as pessoas faziam? As pessoas viam aquilo na vida da igreja. E muitos se agregavam à igreja e eram capacitados, porque viam a diferença. Muitas vezes as pessoas, muitas igrejas modernas, tem tudo, tem som bonito, tem som grande, tem igreja bonita, catedral, não sei o que, mas não tem ainda a presença do Espírito Santo, não é capacitada pelo Espírito Santo. Tem tudo, mas não tem o Espírito Santo de Deus na vida. E isso é muito complicado. Então a gente vai ver que as comunidades crentes capacitadas pelo Espírito Santo ganhava a confiança e a admiração de muita gente no período de Pentecostes. Sabe o que acontecia? As pessoas corriam até Pedro, Tiago, João, os discípulos, os apóstolos, falavam assim: o que eu posso fazer também para que eu possa mudar, aceitar Jesus, para que a minha vida possa mudar? Eles diziam: olha, aceita o Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, e assim será salvo tu e a tua casa. Olha aí que maravilha, tá vendo? Ele capacita a igreja, ele capacita os seus servos, ele capacita porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então a igreja, no coletivo, ela precisa entender isso. Se preocupar mais com essa capacitação do Espírito Santo. Entender que sem o Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, a igreja não cresce. A igreja vai ser raquítica, vai ser pobre, vai ser fraca, vai ser sem vida. Mas quando ela tem essa capacitação, quando ela depende unicamente do Senhor, é diferente. Ela não pode ter muitos benefícios, aí material, mas ela tem um importante, que é a palavra de Deus. Lembra de Pedro e João lá no Templo Formosa? O mendigo pedindo esmola para ele, disse: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tá vendo aí? Não tinha prata, não tinha ouro, não tinha algo material para oferecer aquele rapaz, mas tinha o mais importante, que era o espiritual. E aquele rapaz recebeu o milagre da parte do Senhor nosso Deus. Assim também pode ser na sua vida, na vida da igreja do Senhor. Quando tem o Espírito Santo, Deus ele capacita, as pessoas elas vão ver diferente. Aquela igreja local, ela vai ser vista diferente, como aquela igreja que tem o Espírito Santo, que é capacitada pelo Senhor, que tem algo diferente, algo especial. Não uma igreja que vai ser simplesmente qualquer coisa, menos igreja. E isso é um perigo muito grande, tá beleza? Então a gente vai ver isso, que o Espírito Santo ele capacita. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. Então que você venha a ser capacitado pelo Espírito, que você venha a ser realmente cheio do Espírito Santo, que permita que o Espírito Santo de Deus ele derrama da sua graça sobre a sua vida, e você vai ver a diferença. Você vai ver que Deus ele vai trabalhar de uma forma toda especial.
A igreja, quando entende isso, Deus ele opera, né? Deus ele confirma através dos sinais, Deus ele manifesta a sua graça e a sua glória, tá certo? Vamos aí. O terceiro tópico da lição vai falar sobre o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Missões. Foi o que Jesus ele disse: não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Após isso, vai ser o que? Testemunho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tá vendo? Mas a gente vai observar que Jesus ele dá a dica para os discípulos: olha, quem é que vai fazer vocês ser missionários? É o Espírito Santo. É esse revestimento que vai fazer que vocês venham sair para pregar a palavra. É o revestimento. E Lucas ele vai registrar lá em Atos, ele vai mostrar de forma bem clara que a igreja, a primeira igreja a fazer isso de uma forma mais organizada foi a igreja de Antioquia, no capítulo 13 de Atos. A gente vai ver que aquela igreja ela vai enviar missionários. Mas só que ela envia missionários ali de uma forma especial. Ela não envia de qualquer forma. Vamos analisar a situação. Naquela igreja diz que havia profetas, havia doutores, estavam todos reunidos ali, estavam orando, jejuando, buscando ao Senhor. Então é importante para fazer missões. Primeiro orar, jejuar, pedir a direção de Deus. Pedir a direção daquele que é o agente missionário, que é o Espírito Santo de Deus. Quando eles estavam orando e jejuando, a gente vai ver que o Espírito Santo, olha só, no capítulo 13, versículo 2, vai dizer que o Espírito Santo, ele diz bem assim, ó: apartai-me Paulo e Barnabé. Para quê? Para fazer missão. Então, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele indicou quem deveria ir. Tá vendo? A igreja estava orando, jejuando. E após isso, a gente vai ver que os apóstolos ali, eles começaram agora a orar. Pronto, foi separado, vamos orar. Eles oraram e jejuaram e ali despediram, mandaram eles para o campo missionário. Então, fazer missões sem a direção do Espírito Santo, muitas vezes pode ser uma operação suicida. Pode ser, quem sabe, um passeio, um turismo. Mas quem faz missões tem que entender que é o Espírito Santo de Deus, é Ele que trabalha de uma forma ativa, Ele que envia. Olha que Ele pediu para separar Paulo e Barnabé para esta missão. Separou Paulo e Barnabé. Olha a ação do Espírito Santo. Hoje também não é diferente. Quando a igreja for mandar algum missionário, primeiramente tem que fazer o quê? É orar, pedir a direção ao Espírito Santo. E Ele sabe quem mandar, a pessoa certa para mandar. Ele conhece os corações. Não é isso? Ele conhece, ele sabe a pessoa certa para mandar. Então Lucas ele menciona isso de uma forma bem clara, dizendo que o Espírito Santo ele teve essa participação ativa na vida da igreja. Tá bom? Então o Espírito Santo é como fonte geradora de missões. Também a gente vai ver, né, que o escritor sagrado vai mostrar que a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo, ali foi iniciado o quê? A primeira viagem missionária, de uma forma mais assim organizada. Então eles começaram a passar pela Europa, né, pela Ásia, pregando a palavra de Deus. E o Espírito Santo, Deus, ele sabia que não era uma tarefa fácil. Paulo e Barnabé eles iriam encontrar bastante dificuldades. Então Deus ele tem o seu trabalhar. E eles ali naquele momento eles ouviram de forma clara o Espírito Santo falar: separai Paulo e Barnabé. Quantos hoje em dia, né, não querem mais ouvir a voz do Espírito Santo? Quantas igrejas não ouvem mais a voz do Espírito? Quer enviar de qualquer jeito, né? Vai de qualquer jeito, sem preparo nenhum, sem orientação do Senhor. Muitas vezes a pessoa tem até preparo intelectual, teológico, mas não tem a orientação do Senhor, não foi enviado pelo Senhor. E isso também é um perigo, é bom repensar essa questão. Porque é um negócio muito sério essa pregação do Evangelho, fazer missões não é algo fácil. Não é isso? Não é algo fácil. Então a gente vai ver que Paulo ele vai ser separado, Paulo e Barnabé, para fazer uma obra especial. E quem vai ser essa fonte geradora de missões? O Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver que o foco do evangelista ali é que o Espírito Santo é ele que vai enviar, ele que vai vocacionar a pessoa e enviar. Porque quando Deus ele chama, ele garante, ele vocaciona, ele capacita, quando ele chama. Talvez a pessoa se acha capacitado, né? Mas muitas vezes o Espírito Santo não chamou, não tem a vocação do Espírito Santo, não tem o chamado de Deus.
Mas se você é vocacionado, aí você vai sim, é chamado pelo Senhor, aí você vai se capacitar, você vai buscar, você vai estudar, né? Enfim, muitas e muitas coisas que nós utilizamos hoje. Mas a gente vai ver que no envio missionário ali, o Espírito Santo ele teve uma participação ativa. Então, vamos pensar, né? Hoje em dia, será que estamos deixando o Espírito Santo de Deus ele ser agente ativo em missões, em fazer missões? Será? É de se pensar, né? Mas vamos aí. E o segundo subtópico da lição vai falar sobre a estratégia missionária, né? A estratégia missionária é o segundo subtópico. Vai falar o seguinte, né? Que em um mundo multicultural, a questão estratégica missionária deve ser levada em conta, não somente enviar, mas quando e como enviar. E olha só, vamos ver no caso lá de Atos 13, já vê que o Espírito Santo ele separou Paulo e Barnabé. Pronto, separou. Agora, quando enviar, muitas vezes esses missionários, quando estão na direção de Deus, eles vão para um lugar, mas o Senhor, ele muda de lugar. A gente vai ver que Paulo e Barnabé, eles poderiam ter adotado a estratégia até, quem sabe, errada da obra missionária, né? Eles estavam pregando na Ásia e Bitínia, queriam tentar ir para Bitínia e para a Ásia. Mas o Espírito Santo apareceu a Paulo, né, lá em Troade, e no capítulo 16, versículo 6 ao 7, e o 7 lá de Atos, e diz, né, muda ele de direção, muda. Aí aparece, né, um varão da Macedônia dizendo, atravessa a Macedônia e ajuda. Quem sabe para Paulo e Barnabé ir para Bitínia, para a Ásia era mais cômodo. É mais interessante. Ali é um lugar mais tranquilo, vamos para lá. Quantos missionários eles querem escolher o lugar, ou querem fazer missões em Paris, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em tal lugar. E olha que Paulo e Barnabé, eles estavam ali, que o Espírito Santo não deixou eles ir adiante. Falou, não, vocês vão para outro lugar. E aí, quando traz, né, aquela questão lá da visão, e aí eles entenderam que o Espírito Santo estava querendo que eles fossem para outro lugar. Lembra lá do caso de Filipe, lá no capítulo 8 de Atos? Que Filipe estava andando, daqui a pouco apareceu, né? O Espírito Santo levou ele àquele lugar para pregar para aquele rapaz, o eunuco de Candace. Então, quem está na direção do Espírito Santo de Deus, a estratégia quem dá é o Senhor. Ele utiliza vários mecanismos para fazer estratégia. No caso lá foi uma visão, né? E outros pode usar em sonhos, sei lá. Enfim, tantas coisas que Deus ele pode fazer. Mas o importante está o quê? Com o ouvido sensível a ouvir o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Foi o Espírito Santo, não. Vocês vão para tal lugar. Está vendo aí? A estratégia, o Espírito Santo, ele deu naquele momento. Então é importante entender isso, que muitas vezes o missionário, a pessoa que é enviado para a obra, às vezes, se ele não tiver esta noção, esta sensibilidade do Espírito Santo, ele está indo para o lugar errado, sofre muitas vezes, não está entendendo o que está acontecendo. O Espírito Santo muitas vezes mandou para aquele lugar, mas aquele lugar assim não dá, porque lá é assim, assado, não sei o que, e aí não quer ir. Mas Paulo e Barnabé eles foram impedidos pelo Espírito de partir, aí eles foram lá para Macedônia, e aí pregaram a palavra, e Deus ele fez muitas maravilhas naquele lugar. Porque lá eles estavam necessitando mesmo de ouvir a palavra de Deus, o negócio lá não estava fácil. A gente vai ver que quem está dedicado ao Senhor, quem se entrega ao Senhor, a estratégia quem dá é o Senhor nosso Deus. O Espírito Santo, ele é esse agente, né, geradora de missões. Então a gente vai ver, né, ponderamos aqui que muitas vezes é possível que as agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada nos envios de missionários. Né? Pode, muitas vezes, pode. Mas quando a igreja ora, igual a igreja primitiva estava orando, o Espírito Santo falou, ora, apartar Barnabé e Paulo. É quando está atenta, o Espírito Santo lhe dá a estratégia certa, dá o lugar certo. Então é preciso que a orientação do Senhor, né? Não precisa só ter o desejo de fazer missões. Eu quero fazer missões em tal lugar, eu quero ir para tal lugar. Muitas vezes, seu desejo de ir para aquele lugar não é o desejo do Senhor. Talvez o desejo do Senhor é você ir para outro lugar. E aquele outro lugar, muitas vezes, você vai lá, você pode perder a vida, pode perder sua liberdade, enfim. Mas o importante é o quê?
fazer a obra do Senhor nosso Deus. Então não basta apenas o desejo de fazer missões, é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então é por isso que a gente fala, né? Não apenas quem enviar, mas quando enviar e como enviar, para onde enviar. Então é importante entender isso. O Espírito Santo, ele orienta, ele mostra o lugar. Lembra lá dos missionários suecos, Daniel Bergman na Ving, né? Apareceu para ele a bandeira do Pará, ele nem sabia para onde ia, né? Suecos não conhecia as Américas cá, né? Principalmente a América do Sul, e apareceu lá a bandeira do Belém do Pará, ele nem sabia que existia, olhou no mapa, foi ver que era aqui no Brasil, onde implantou a nossa igreja, a primeira igreja evangélica, né? Pentecostal do Brasil, que é a da Assembleia de Deus. Eles nem sabiam, o Espírito Santo que orientou. E quem anda sobre a orientação do Espírito é assim. O Espírito Santo de Deus, ele manda para onde quer que ele deseja ir, a pessoa que está aberto, ele vai, porque ele entende que a melhor coisa é fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Olha que maravilha. Então a estratégia missionária, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Depois daí, aí sim, vai ter que ver essa questão multicultural, tem que estudar idioma, estudar cultura, tudo isso é importante sim, e muito importante. Mas quem dá a orientação certa para onde ir é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que no próximo trimestre estamos aí mais uma vez para comentar as lições da Escola Bíblica, e compartilhe esse vídeo, comente para as pessoas, para que eles possam estar acessando este canal e aprendendo assim da Escola Bíblica e da Palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.